gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim falar com vocês de uma série que tá enquadrada aí no gênero de drama e suspense, mas ela é a primeira assim nessa vibe meio Halloween, já que a gente tá em outubro, nada mais justo. Hoje a gente vai falar da primeira temporada de Dexter, então se você não gosta de spoilers, talvez seja bom você voltar em outro momento, ou se você já assistiu e tá aqui só pra relembrar, ou caso você vai começar a segunda temporada. Hoje a gente vai falar de tudo que rolou na primeira temporada de Dexter. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, que me ajuda demais, e vamos ver tudo que rolou na primeira temporada dessa série incrível. Dexter tá longe de ser uma série atual, uma coisa recente, mas só agora eu comecei a assistir porque foi uma série que eu fui procrastinando, eu queria assistir, mas nunca começava, e assim... Que erro que eu cometi. Essa série é incrível e ela conta com 96 episódios que estão distribuídos aí em 8 temporadas. A série é drama, suspense e até alguns momentos talvez terror, mas ela é mais voltada ao drama do próprio Dexter e os assassinatos que ele comete. O Dexter, ele é um cara que trabalha na polícia de Miami. Ele tem a irmã dele, Debra, que também trabalha na polícia, só que ela é policial e ele ali é aquele nerd de laboratório, aquele cara forense que faz análise de sangue pra ver a ordem que o sangue foi jorrado e tal, essas coisas de técnica. A única coisa é que o Dexter esconde um segredo. O Dexter, ele desde criança demonstrava sinais de psicopatia, talvez, podemos dizer assim. Ele é um serial killer e de dia ele é ali o forense e à noite ele mata pessoas. Mas calma, ele não mata qualquer pessoa. Ele tem um código que ele chama ali de código do Harry. Harry era o pai dele, ele foi adotado quando ele tinha ali 3 anos. E ao longo da temporada a gente vai descobrindo tudo o que aconteceu, como que ele se tornou desde os 3 anos até agora ele é adulto, tudo que rolou ali na vida dele. Esse código do Harry, que no caso era o pai adotivo dele, consiste em ele matar pessoas que ele julga que não deveriam estar vivas, que cometeram crimes, que mataram, que fizeram coisas que ele julga ruim. Ou seja, ele não mata crianças e nem pessoas que ele julga inocentes. Tudo ia bem na vida do Dexter, sendo forense de manhã e serial killer à noite, até que um novo serial killer aparece em Miami e chama a atenção dele. Isso porque esse serial killer é diferenciado. Ele mata as pessoas e ele drena todo o sangue do corpo dela e corta em pedacinhos, é bem creepy. Esse serial killer chama a atenção do Dexter pelo método operante dele ser tão diferenciado e ele percebe que esse cara tem algum que a mais, ele não é um assassino comum. E ele tá certo porque começam a aparecer mais corpos desse mesmo modo operante por Miami cada vez mais rápido. E não só isso, o Dexter chega na casa dele, ele mora num apartamento sozinho, e ele abre a geladeira dele pra pegar alguma coisa ali e no freezer tem uma bonequinha cortada assim aos pedacinhos, simbolizando esse cara que corta as pessoas em pedacinhos. E ele entende que esse assassino, que ele acha tão parecido com ele, afinal os dois são serial killers, ele acha que esse assassino tá convidando ele a jogar. O Dexter é um cara muito cauteloso, então ele toma muito cuidado, ele tem todo aquele código, né, como eu falei, do Harry, do pai dele, e o pai dele ensinou ele tudo que um policial procura em uma cena de crime. Então ele faz tudo pra não ser pego. Ele coloca um monte de plástico, vocês já devem ter visto cenas de Dexter assim, né? Ele coloca um monte de plástico em todo lugar que ele vai matar alguém. E ele tem toda uma metodologia que pra ele funciona muito bem, afinal, há anos que ele é assim e ele nunca foi pego. Só tem uma coisa que ele faz, que é guardar troféus, que é uma coisa assim meio que de serial killer, né? De psicopatas, eles costumam ter essas coisas de troféu. E ele também tem, ele não é diferente, ele guarda uma caixinha cheia de lâminas com sangue, que é o sangue de cada vítima. A primeira coisa que ele faz quando ele pega alguém é cortar o rosto, tirar um pouquinho de sangue e colocar nessas lâminas, que ele guarda numa caixinha de madeira dentro do ar-condicionado dele. Já na vida pessoal dele, ele tenta ser um cara meio que camuflado dentro de todo mundo. Ele tenta passar como uma pessoa normal. A gente sabe que pessoas que têm psicopatia não costumam se expressar e agir de forma como as outras pessoas normais. Então ele tenta se camuflar ali junto com as outras pessoas e fingir ser um cara normal. Então ele sempre leva rosquinha pro trabalho, ele tenta ser legal com todo mundo, enfim, ele tenta fazer o máximo possível pra se mesclar com as outras pessoas. Pra ajudar nisso, ele acha que seria uma boa ideia começar ali um namoro. Então a gente já começa a primeira temporada com ele namorando uma mulher. Essa mulher é a Rita, a incrível e maravilhosa Rita, que eu sou apaixonada por ela. E a Rita é uma mulher
mulher que ela tem 2 filhos, ela tem a Astor e o Cold, e ela foi casada com um cara que se chama Paul. O Paul agredia ela, abusava dela e foi preso pela policial Deborah, irmã do Dexter, que foi quem apresentou os dois. Depois disso, eles começaram a se encontrar e desenvolver ali um relacionamento. E pro Dexter é maravilhoso, porque ele não gosta de ter contato físico, né? E ela tá meio traumatizada por tudo aquilo que ela passou, os abusos que ela passou com o ex-marido, que agora tá preso, então ela não quer esse contato físico também, então pra ele, maravilha. Ao longo da temporada a gente vai ver todo o desenrolar do relacionamento do Dexter com a Rita e a gente vai se apaixonando por eles, junto que eles vão se apaixonando, e é a coisa mais linda do mundo. E aí o Dexter, é muito engraçado falar isso, né? O cara é psicopata e a gente acha o relacionamento dele a coisa mais linda do mundo. Mas é muito fofo, só vocês assistindo. A série deixa a gente se apaixonar pelo Dexter, gostar do Dexter, gostar do casal. Então já é a ideia mesmo que a gente saiba que ele tá fazendo uma coisa errada, afinal ele é uma espécie de vingador, né? Quem já assistiu Arrow vai ver o conflito que é você ser vingador, matar pessoas e aí, tipo, que é certo e errado, sabe? É complicado. Mas o Dexter realmente é um psicopata que mata pessoas e a gente é feito pra gostar dele e é isso. Não tem como tentar aqui ficar me defendendo, a gente vai gostar dele mesmo. Pois bem, eles começam a ter relações mais íntimas e começam a se entregar mais um ao outro. O Dexter começa a gostar muito dos filhos da Rita, do Cold e da Astor, e eles começam a ficar todos muito próximos, ele começa a gostar muito das crianças. E aí, ao passar dos episódios, a gente vai vendo toda essa união, e aí temos o retorno de um personagem que não poderia deixar de aparecer, que é o Paul. O Paul, ex-marido da Rita, sai da cadeia e fica de condicional. E ele começa a criar tantos problemas no Dexter e pra família da Rita, que o Dexter começa a pensar, cara, quando que eu vou matar esse cara? Porque esse cara tá me atrapalhando. Só que o Dexter, como eu falei, tem todo aquele código de que o cara precisa merecer, precisa ter matado alguém, ser um assassino, ou ser uma pessoa extremamente ruim pra ele poder matar. Então ele fica segurando, até o momento de que esse cara começa a encher muito o saco e o Dexter tá naqueles dias e aí ele vai e dá uma frigideirada que a gente fica porque o Paul é horrível, a gente fica, meu Deus, vaza dessa série, meu Deus do céu. E aí ele dá uma frigideirada na cara do Paul, pega o Paul, joga no porta-mala, leva o Paul pra um hotel. Nesse hotel ele faz o Paul ter uma overdose que faz com que a polícia leve ele de volta pra cadeia, porque uma das coisas ali que ele não podia fazer na condicional era se drogar, então ele tava constantemente fazendo exames toxicológicos e aí, como aconteceu isso, ele volta pra cadeia. O problema é que na cadeia ele começa a se lembrar das coisas, porque ele foi apagado, né, pro hotel, e ele começa a se lembrar. Ele lembra que ele tava de bota, e quando ele chegou lá na cadeia ele tava sem a bota, e o pé dele tá doendo muito, e ele começa a ligar pra Rita, falar que o Dexter não é quem ela imagina, que o Dexter é uma pessoa muito misteriosa, sombria, não sei o quê. Então ele fala, cara, você não acredita em mim? Procura uma bota, eu tenho certeza que a minha bota se perdeu aí no caminho, quando ele me agrediu, me levou pro carro, porque magicamente ele lembra de tudo. Ele levou um golpe na cabeça, sofreu overdose, mas lembra de tudo. E sendo ainda mais insuportável do que é, porque afinal a gente não gosta do Paul. Por favor, compartilhe essa opinião comigo, não goste do Paul também. Ele fica ali enchendo o saco da Rita. E no final da temporada, a Rita faz o quê? Encontra a tal botina e a gente fica, Jesus amado, e agora? Como que o Dexter vai explicar essa bota pra Rita? E lá no trabalho do Dexter, ele começa a ter mais vítimas, cada vez mais vítimas desse serial killer, e o problema é que agora esse serial killer entrou na casa do Dexter, afinal ele deixou essa bonequinha lá na casa dele. Todas as vítimas aparecem em locais em que o Dexter tem alguma ligação quando ele era criança, em que ele frequentou quando ele era jovem, e o Dexter começa a perceber que ficou pessoal, que esse serial killer tá mandando recados pessoais que só ele entende. E ele entende que ele vai ter que encontrar esse cara o quanto antes pra ele não continuar matando mais pessoas. Lembra da Deborah, irmã do Dexter? Então, ela também tá trabalhando nesse caso, ela é policial, né? Já falei isso. Ela é uma mulher um pouquinho complicada, ela gosta de, tipo, ela que manda. Aliás, ela não acharia complicado, eu acho que ela é muito simples até, ela é tudo preto no branco, ela sabe o que é errado, o que é certo. Ela é meio infantil, nessa primeira temporada eu não gostava muito dela, eu já tô na 6ª temporada agora. E na primeira temporada eu não era muito fã dela, mas assim, hoje em dia eu amo a Deborah, ela é minha bebezinha, vou guardar ela em um potinho. Mas na primeira temporada pode ser que você compartilhe da minha opinião de que ela era meio insuportável. Então ela é uma personagem que você fica, cara, não fica falando isso. Ela fala umas coisas meio sem sentido, fica brava por coisas meio sem sentido, e aí a gente meio que não gosta dela. Mas na vida pessoal ela é uma pessoa que tem meio que dedo podre pra homens, a gente vê ela se relacionando com algumas pessoas aleatórias ali no começo da temporada, até que ela conhece o médico Rudd. O Rudd é um cara que faz próteses pra soldados e pessoas que
perdem partes do corpo. E eles se conheceram quando a Deborah foi lá visitar um cara no hospital que foi vítima desse assassino, que aliás estão chamando de assassino do caminhão de gelo, que é o cara lá que tá cortando os pedacinhos, e assassino de caminhão de gelo pelo fato de que ele mata dentro de um lugar refrigerado. Eles acabam descobrindo que pra poder cortar os pedaços e drenar o sangue tem que ser num lugar refrigerado, uma coisa assim. E aí ele fica com esse nome de assassino do caminhão de gelo. A Deborah começa a se apaixonar por esse cara, eles começam a ter uma história muito bonitinha, ele é um cara super legal, e ele começa a querer ser amigo do Dexter, né? Porque o Dexter é irmão ali da Deborah, e ele acha que se aproximando dele ele vai ficar mais próximo ainda da Deborah. Isso é o que a gente acha, não é mesmo? Porque afinal, nada poderia ser tão simples em Dexter. Mas pro finalzinho da temporada, o Rudy liga pra Deborah e chama ela pra um bar com o que ele alugou, porque ele quer fazer uma surpresa pra ela. Quando ela chega lá, ele pede ela em casamento. Ela fica toda emocionada e ele acaba fazendo com que ela desmaie. E é aí que o Rudy se revela como o assassino do caminhão de gelo. Isso é uma coisa que acontece e deixa a Deborah extremamente traumatizada, porque ela leva isso ao longo de todas as temporadas, até a temporada atual. Ela ainda é uma coisa que segue martelando na cabeça dela, o quanto que ela não prestou atenção, como que o cara que é assassino que ela tava procurando tava dormindo com ela todo esse tempo e ela não percebeu. Então é uma coisa que realmente reflete até hoje no caráter, na pessoa que a Deborah é. Mas nesse momento ele vai desmaiar ela, conta pra ela tudo o que aconteceu e prende ela nesse bar. Nesse meio tempo, o Dexter já descobriu que o Rudy é o assassino do caminhão de gelo e tá louco ali procurando a Deborah, porque descobriu que a Deborah foi encontrar ele e tá desaparecida. Nisso, a polícia inteira se locomove pra tentar encontrar a Deborah, afinal ela é uma policial, e todo mundo vai atrás de procurar a Deborah. Enquanto isso, eu falei pra vocês que o Dexter é um cara que se socializa, né, tenta ser bonzinho com todo mundo, ser legal com todo mundo e faz aquelas coisas de levar rosquinha pra delegacia e tal. E um dos caras que não pegam, que não cola pra ele o papel do Dexter é o Doakes. O Doakes é um cara que ele é um veterano ali, que ele veio da guerra, ele participava de um esquadrão especial, ele era tipo um cara de outro nível, digamos assim. E ele não acredita muito no Dexter, ele sempre fala, você tá escondendo alguma coisa, eu não confio em você. Então a gente já... Ele é um cara que no começo a gente fica, que cara chato. Mas se você parar pra pensar, faz muito sentido, porque a gente gosta do Dexter, mas o Dexter é um serial killer e ele descobre. E a obsessão do Doakes pelo Dexter começa a ficar cada vez maior. Chega ao ponto dele seguir o Dexter e ficar procurando o Dexter nos lugares pra ver o que o Dexter tá fazendo. Chega uma hora que a gente quer bater no Doakes, mas se você parar pra pensar, ele tá certo. Mas dá raiva. Messy work, all that blood on the walls, looks like a finger painting. You give me a fucking creep, you know that, Dexter? Ele é um cara que tem a voz grossa, que ele fala, tipo, com autoridade, que todo mundo baixa a cabeça pra ele. E ele é muito amigo da Lagertha, que é a capitã ali dessa equipe, né? Que tem a Deborah, o Morgan, de toda a unidade. E eu tô falando isso por quê? Porque o Doakes tá, como eu falei, seguindo o Dexter. E quando o Dexter tá procurando a Deborah, porque a polícia falou pra ele não se envolver, porque afinal é um caso de família, pro Dexter ficar tranquilo, que eles vão procurar a Deborah, o Dexter tá procurando por debaixo dos panos, porque afinal o Rudy tava ali mandando sinais pra ele, fazendo aquelas coisas em lugares que eram importantes pro Dexter, que o Dexter cresceu, e ele nunca contou isso pra polícia porque ficou com medo das pessoas descobrirem o que ele era, né? Afinal, por que um serial killer estaria fazendo isso com uma pessoa normal? Não faria. Então ele nunca contou, ele tem todos esses segredos. Aliás, ele tem até medo, né, do Rudy, porque até então ele não sabe tudo por que o Rudy tá atrás dele. Então ele tem medo de tudo que o Rudy pode contar pros outros policiais e ele tenta encontrar e eliminar o problema por si só. Procurando a Deborah, ele pensa que ele poderia encontrá-la em um lugar que foi muito importante pro Dexter, que é ali um barracão, uma espécie de container em que as pessoas alugam, né, esses containers que vão em navio pra guardar as coisas. E foi lá onde a mãe biológica dele foi morta. Ele, quando tinha 3 anos, viu a mãe ser morta na frente dele por uma serra elétrica. E tem aquela cena clássica de Dexter, que é o nenenzinho, que é o Dexter com 3 anos, rodeado por sangue. E ele só descobre isso porque o próprio assassino do caminhão de gelo, também que a gente já descobriu ser o Rudy, deixou essas pistas pra ele, pra que ele descobrisse sobre o passado dele, que até então ele não sabia. Quando ele chega nesse container, quem tá lá esperando ele? Não é a Deborah e o Rudy. É quem? O Doakes, porque o Doakes tá seguindo ele e fala, cara, eu sabia que você tinha alguma coisa errada. E eles começam uma tretinha ali e o Doakes fala, não tem como um nerd de laboratório saber lutar como vocês. E aí lá a coisa meio que o bicho pega pro lado do Dexter, né, porque ele acabou tendo que se mostrar um pouco. E o Dexter sai vazado, porque ele tem que encontrar a irmã dele, porque ele não sabe o que o Rudy vai fazer com ela. E o Doakes já fica ali com uma pulguinha maior atrás da orelha, que só vai ser mais tratada, que só vão falar mais na segunda temporada. Pois bem, Dexter encontra
onde Debra e Rudy estão, e eles estão na antiga casa do Dexter, que ele nem lembrava que antes dele ser adotado pelo Harry, quando ele tinha ali menos de 3 anos, ele vivia com a mãe biológica. E quando ele chega lá, quem tá lá? O Rudy. O Rudy finalmente revela todo um mistério, porque que ele estava tão envolvido com o Dexter, e ele conta que eles são irmãos. E o Dexter bloqueou isso porque ele era muito novo, e aí as memórias do Dexter começam a voltar. Ele começa a lembrar do Rudy mais novo, e lembrar de como que ele era, e lembrar de como era a vida dele, e lembrar que ele tinha um irmão, que na real ele acabou bloqueando, né? Porque como ele era muito novo, ele passou por um trauma muito grande de ver a mãe dele, e aí ele percebe que o pai dele mentiu pra ele, porque o pai dele nunca contou que ele tinha um irmão. E ele começa a se sentir traído, ele começa a se sentir enganado, que o pai dele, que sempre foi o herói, a pessoa que ele idolatrou, enganou ele, mentiu pra ele que talvez não fosse o cara, o pai que ele achava que o Harry era. O Rudy começa a querer botar minhoca na cabeça do Dexter, começa a falar todas essas coisas e querer trazer o Dexter pro lado dele. Ele fala que toda a vida dele ele esperou por esse momento de encontrar o Dexter de novo, e imagina a surpresa que foi pra ele quando descobriu que o Dexter era igual a ele, ambos serial killers. Nesse momento a gente começa a esquecer um pouquinho da Debra, mas o Dexter não. Ele pergunta da irmã e o Rudy fala que o único jeito deles seguirem como irmãos que eles são é se ele matar a Debra. E aí o Dexter fica, não, eu não vou matar minha irmã, tá louco? O quê? Perdeu a noção da vida? Ele começa a ter um conflito interno de matar a minha irmã adotiva, que não me entende, que se descobrisse que sou um serial killer, me entregaria pra polícia na hora, ou matar o meu irmão biológico, que me entende que é como eu. Ele começa a ter ali um negócio muito louco dentro dele. Ele acaba decidindo salvar a Debra, ele briga ali com o Rudy e a polícia chega nessa hora. E também é a hora que a Debra acorda e vê eles ali brigando e o Dexter salvando ela. O Rudy consegue fugir e a polícia resgata o Dexter e a Debra. A Debra fica muito mal, como eu falei, ela fica com essas sequelas até as temporadas mais atuais, ela ainda tenta se recuperar de tudo isso, afinal ela ficou noiva de um cara serial killer sem perceber que vivia com o cara que ela tava procurando. Então um trauma muito grande pra ela, e ela fica se perguntando por quê? Por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? E o Dexter não conta nada pra ela, obviamente, ele não conta nada do passado dele, e aí ela fica achando que foi uma coisa aleatória, ela não sabe que eles são irmãos nem nada disso. E pra fechar a história da primeira temporada, o Dexter continua procurando o Rudy, e pra isso ele arma um plano de deixar a Debra vulnerável, porque afinal o Rudy é um serial killer e ele vai atrás das vítimas, e ele não ia deixar a Debra passar, ele não ia sossegar enquanto ele não matasse a Debra. E como o Dexter é da mesma laia, ele já sabe que isso vai acontecer, e ele arma uma emboscada, ele finge que a Debra tá dormindo, finge conversar com ela, na verdade é só travesseiros, e quando o Rudy entra pra matar, o Dexter vai e pega ele. E aí o Dexter faz na coisa mais memorável da vida, coloca ele na mesinha, vira ele de ponta cabeça e faz o mesmo método do irmão, que é drenar o sangue. E aí ele mata o próprio irmão. Isso também é uma coisa que vira um fantasma pro Dexter. Nas próximas temporadas ele fica com isso remoendo na cabeça dele, de que o irmão dele, ele matou o irmão dele, o cara que entendia ele, que era igual a ele. Então isso realmente fica ali remoendo na cabeça, então é uma coisa que vai ficar para as próximas temporadas. Então você vai ter que voltar aqui pra acompanhar o resumão da segunda temporada e das próximas, porque afinal espero ter resumão de todas as temporadas. Resumidamente, esses são os acontecimentos da primeira temporada. O Dexter mata o irmão e ele tem que lidar com isso nas próximas temporadas, principalmente na segunda temporada. A gente tem essas sequelas também da Debra e a gente tem a Rita encontrando a Bota. Esse final aí é muito legal. Se você não assistiu a segunda temporada ainda, vai assistir a segunda temporada, vale muito a pena. Eu tô atualmente na 6ª temporada e tô chorando assim que eu vou terminar. Chorei muito na 4ª temporada, no finale da 4ª temporada, no começo da 5ª temporada. Eu fiquei mal, eu não queria assistir mais Dexter. Se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando, comenta aqui embaixo. Mas cuidado com os spoilers, coloca aí alerta spoiler e me conta faz quanto tempo que você assistiu Dexter, se você quer começar, se você se interessa pela série. Enfim, comenta tudo aqui que você quer saber, quer falar. Vamos conversar sobre Dexter, que é uma série que tá ganhando meu coração. Eu recomendo muito que você assista Dexter se você ainda não começou. Se você vai começar a segunda temporada agora, comenta aqui embaixo pra mim, eu vou adorar saber. E se tem alguma série que você queira assim, resumão, principalmente se for uma série mais antiga, que eu tô nessa vibe de séries mais antigas, Prison Break, Dexter, comenta aqui embaixo que vai rolar resumão. É isso, um beijo no seu coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.